Olá, minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações para que toda vez que eu postar um vídeo você possa ser notificado. Mas se você de repente já ativou as notificações e você mesmo assim não recebe, me siga nas redes sociais, tem todos os links aqui abaixo, porque toda vez que eu posto um vídeo eu também posto lá no Facebook, no Instagram. Então não deixa de me seguir nas redes sociais, assim você também pode tá acompanhando tudo que eu tenho postado aqui no canal. Hoje, a palavra que eu vim compartilhar com vocês é a respeito das lutas que nós passamos e que muitas vezes nos faz achar que o Senhor simplesmente nos abandonou. Essa palavra está lá em Salmos 77 e a gente, ao ler essa palavra, a gente consegue se identificar com o salmista quando ele começa a expor aquilo que ele está sentindo. E ela diz exatamente assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando eu estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. A gente olhando até o versículo 12, do 1 ao 12, a gente percebe o quanto ele estava angustiado e abatido e sentia que Deus estava longe dele. Quantas vezes a gente passa por prova que a gente fica se perguntando para nós mesmos: até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? Às vezes a gente pergunta como ele: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Ele pergunta assim para ele mesmo: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Muitas vezes, quando a gente está angustiado, a gente começa a se perguntar várias coisas. A gente começa a achar que Deus não está mais na nossa vida. E isso faz com que a nossa fé acabe se desfalecendo a cada dia mais. Porque a gente começa a olhar por uma perspectiva errada. Porque a gente olha não para Deus, mas a gente olha para o problema. Aqui o salmista, ele a todo tempo ele diz o quanto ele está abatido, que ele começa a olhar para Deus e a alma dele começa a se desfalecer. Ele diz assim: quando eu estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo a mão sem cessar. A minha alma está inconsolável. E quantas vezes nós buscamos a Deus e como ele relata assim, né? É algo que se parece muito com o que nós passamos, que às vezes a gente busca a Deus pensando que a gente vai encontrar uma palavra, um consolo, e muitas vezes a gente vê somente o silêncio de Deus, porque há momentos que Deus ele vai permanecer em silêncio, não porque ele quer o nosso mal, só que se tudo na nossa vida fosse flores,
Muitas vezes a gente só serviria ao Senhor porque Ele está nos mostrando alguma coisa. Por isso o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Porque se a gente for viver somente das coisas sobrenaturais que Deus faz na nossa vida, eu oro e o fogo cai do céu e pessoas são curadas e... sabe, e o milagre acontece, eu oro e todas as coisas mudam automaticamente no mesmo momento, sabe? A gente só iria viver dessas coisas, a gente não viveria das coisas simples que Deus faz na nossa vida, porque o dia em que Deus não fizesse algo extraordinário na nossa vida, a gente não acreditaria. É como a gente se alimenta. Ninguém se alimenta todos os dias com aquela comida, com lanche, pizza, lasanha, todas as coisas. Não, essas coisas são uma vez ou outra quando você se reúne com a sua família e aí vocês comem. Mas no dia a dia você come uma comida comum. Porque se o nosso corpo se alimentasse só de chocolate, pizza e todas essas coisas maravilhosas, a gente só ia querer comer isso. E com o Senhor, da mesma forma, se toda vez a gente só querer se alimentar das coisas extraordinárias que Deus faz, a gente, quando fosse nos dias comuns, a gente não iria conseguir ver Deus, porque a gente não está vendo nada acontecendo, a gente não está vendo assim coisas inimagináveis acontecer. A gente está vendo coisas comuns do dia a dia. E às vezes a gente acha que a cada oração que a gente fazer, a gente tem que sentir a presença de Deus extraordinariamente, a gente tem que ver anjo, a gente tem que ver um monte de coisa. E não é assim. A gente vê logo que o salmista, ele mesmo sentindo toda a dor, toda a tristeza e toda a solidão do sofrimento, ele diz assim: teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou dos céus o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então ele lembra o quanto Deus é misericordioso, ele lembra do poder e ele pergunta que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, e não pelas circunstâncias do momento, quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, a gente começa a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Quando mesmo sem força, você começa a orar ao Senhor, e mesmo dizendo, eu não estou vendo coisas extraordinárias, eu não estou vendo aquelas coisas que os profetas viram, eu não estou vendo uma sarça pegando fogo, eu não estou vendo o mar se abrir, eu não estou vendo coisas impressionantes. Mas mesmo que eu não veja essas coisas, eu continuo acreditando que o Senhor está em mim. Mesmo parecendo que Deus está em silêncio, mesmo que pareça que Deus está longe, eu continuo crendo que Deus está aqui comigo. Porque quando a gente começa a pensar com os olhos da fé, a gente começa a ter uma perspectiva diferente do que está acontecendo. A gente não pode achar que Deus nos abandonou. Lá em Lamentações diz algo muito forte. Lamentações capítulo 3, no versículo 22 e 23 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu acredito que se hoje você passa por um momento assim, você também já passou por isso no passado e Deus não te deixou, mas Deus ele
continuou com você. E a nossa vida, enquanto estivermos nesse mundo de pecado, nós sempre vamos ter altos e baixos, vamos ter dias em que tudo vai estar maravilhoso, em que a gente vai querer orar, em que vai acontecer coisas maravilhosas na nossa vida, mas também vamos ter dias em que tudo vai estar difícil, em que muitas vezes vamos se sentir abatidos e muitas vezes questionando a nossa fé, questionando se Deus está realmente conosco. Mas é nesses dias que nós temos que lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre e que, como diz a palavra, elas são inesgotáveis e que elas se renovam a cada manhã, e que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Por mais que hoje você esteja chorando, você tem que crer que o amanhã chegará e que Deus fará grandes coisas na sua vida, independente do que você está passando. Deus tem algo bom para você. Então olhe pelos olhos da fé, para que você tenha uma perspectiva diferente dessa situação. Eu quero neste momento orar por sua vida, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha fortalecer a sua fé. Então feche os seus olhos aonde quer que você esteja e ore comigo. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, vai ao encontro dessa pessoa. De repente, Pai, ela se sente inconsolável, ela se sente abatida, angustiada, e muitas vezes ela se pergunta se realmente o Senhor está com ela. Pai, mas eu peço a Ti, renova as forças, meu Pai, dessa mulher, deste homem, e que ela possa, meu Pai, tomar posse da palavra do Senhor, crer que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e que elas se renovam a cada manhã, e que por mais que ela esteja passando por essa situação difícil, não vai durar para sempre, porque o Senhor tem algo melhor para ela. Fortalece a fé, meu Pai, dessa pessoa, dá forças a ela, meu Pai, levanta o que está caído, o que está abatido e angustiado. Encha, meu Pai, essa pessoa com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus fortaleça a tua fé, e em nome de Jesus eu creio que Deus está aí, junto com você, te fortalecendo e te levantando, em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.